Essa é a qualidade do microfone desse fone que custa menos de R$300. Chegou recentemente para eu testar esse lançamento da Hailu, o S40. Um fone Bluetooth completinho e com um excelente preço, saindo muitas vezes, quando entra em promoção, por menos de R$300 e já apareceu até por menos de R$200. Mas tem alguns pontos negativos que eu gostaria de falar nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e olha, desses fones chineses baratinhos, que eu sempre testo aqui no canal, o S40 da Hailu, além de ser um dos mais bonitos, é um dos que eu mais gostei pela qualidade. Mas já que eu falei da beleza, vamos falar um pouquinho do seu design. Dá pra ver que seu design foi inspirado naqueles fones da Sony, o WH-1000 MX5 da vida, que são fones assim que custam 10 vezes mais caro que ele, por esse estilo de concha e até por um recurso que ele tem que já eu falo sobre isso. Só que assim, é um fone mais baratinho esse, então temos uma construção mais simples. É um plástico todo texturizado, que eu sinceramente achei bonito, e eu gostei que ele tem até metal em sua haste, deixando assim o fone bem mais resistente, principalmente para você dobrar e guardar ele na mochila. Olha, mas usando na rua a galera vai com certeza achar que é um fone mais caro pela sua beleza. Na coxa da direita temos todos os comandos do fone, o botão de ligar, que serve também para pausar a música, os botões de volume, que segurando você pode ou avançar ou retroceder o que estiver tocando, e ainda o botão para alterar entre os modos de cancelamento de ruído. O que eu achei legal é que, igual o fone da Sony que eu comentei, quando você coloca a mão aqui na concha da direita, ele abaixa a música, tem um sensor que abaixa a música e liga o modo transparência, ligando assim o microfone e permitindo você escutar se alguém mexer com você, se algum colega de trabalho, não sei. Rapidamente você coloca a mão aqui, opa, tudo bem? Abaixa a música e você consegue escutar a pessoa, escutar o que estiver acontecendo em sua volta, porque o cancelamento ativo de ruído dele é bem legal, consegue diminuir até 50 decibéis. Falando de qualidade sonora, eu já estava esperando algo mais simples, porque é um fone baratinho. Só que quando eu comecei a testar, eu impressionei de não ser um som que é só grave exagerado, que destoa entre as outras frequências. Porque isso é normal, tá? De fone baratinho, coloca um falante grande lá com muito grave para todo mundo, nossa, olha o som e tudo mais. Mas, na verdade, você perde muito da música quando você coloca um falante assim. E me impressionou muito a definição dos agudos e médios desse fone. E quando eu fui ver lendo a ficha técnica, eu descobri que ele tem 2 falantes em cada concha. Um maior de 40 mm para as frequências graves e outro tweeter pequenininho para as frequências mais agudas, o que, por sua vez, deixa o som mais definido e mais equilibrado. Achei bacana um fone baratinho como esse ter isso. E de fato, olha, eu já vou comentar que dos fones chineses baratinhos que eu já testei aqui no canal, esses sub R$300, o Hailu S40 está sendo referência no quesito qualidade sonora. Aí uma dica, se você estiver usando um aplicativo tipo Tidal ou escutando músicas no formato FLAC, entra no aplicativo e ativa o modo LDAC, tá? Que vai melhorar ainda mais a qualidade sonora. E de microfone, a qualidade é muito boa, só que tem um pulo do gato. Primeiro que você pode usar tanto o microfone interno, ele tem um conjunto de 5 microfones, como também você pega na entradinha P3 que ele tem aqui, coloca o microfone externo e dá ainda mais um foco na sua voz. Isso daqui, olha isso, cara, para você jogar, fazer uma reunião, gravar alguma coisa, o microfone é perfeito. Só que o pulo do gato é o seguinte, ele está ligado aqui no meu Galaxy S25 via cabo, e por isso a qualidade está fantástica. Mas se eu colocar no Bluetooth, a qualidade cai bastante, tá? Eu estou usando aqui os microfones internos, mas espera aí. Mesmo com o microfone externo conectado, melhora um pouco, só que a qualidade cai bastante, o que eu achei estranho uma vez que ele tem Bluetooth 6.0, que era para ter menos perda, tá? Então se você for, sei lá, jogar online ou fazer uma gravação mais importante, usa o cabo. O que eu gostei é que seu aplicativo é bem completinho. A gente pode mudar o equalizador, controlar a intensidade do cancelamento de ruído ou até mudar entre os modos disponíveis. Se você for assistir um filme ou usar para editar algum vídeo, eu recomendo você ligar o modo jogo nele, tá? Porque vai diminuir bastante a latência, coisa que quando eu tirei da caixa,
nossa, me deixou irritado. Eu fui ver vídeos no YouTube, editar no DaVinci e o delay estava absurdo a ponto de me incomodar. Ativando o modo jogo, isso resolveu, tá bom? Mais uma vez estranho, porque ele tem Bluetooth 6.0, que era para diminuir ainda mais a latência, a perda de qualidade, por aí vai. E para finalizar, com 90 horas de bateria, quando a gente não estiver usando o cancelamento ativo de ruído, esse fone, o Hi-Lo S40, é um dos melhores baratinhos chineses que eu já testei. Ele é bonito, tem uma construção legal, a marca caprichou na qualidade sonora e, mais uma vez, ele não é caro. Se você quiser um fone super custo-benefício para você não errar na compra, dá uma olhada nesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!